Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudarmos um texto da irmã Vilmara Lima, cujo nome é A Verdade em Amor, e que foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. O Manancial é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Bem, eu não ajudei a irmã Vilmar a escrever o texto, não dei palpite e não escrevi uma linha. Então, o que eu vou fazer? Vou ler para os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá certo? Então, eu gosto sempre de deixar claro que eu não sou teóloga. Eu sou só uma irmã como vocês que gosta e aprecia e deseja crescer na fé e por isso faz o devocional todos os dias, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente lê, né? Porque se a gente só for ouvinte e não for praticante, não vai resolver nada. Senhor Jesus, que nós possamos entender o que Tu queres nos dizer, qual é a mensagem de hoje e que a gente possa usar o que vamos aprender no nosso dia a dia. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo 4, versículos de 8 a 20. Então é o irmão Paulo, o nosso apóstolo Paulo, né? Ele está aqui dando uma orientação severa para os irmãos da Galácia. E nós vamos então ver o que ele está dizendo. E é assim, é a preocupação de Paulo com os Gálatas. E ele fala para eles assim, antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, ainda que agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações do ano. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor, tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora a minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teria arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas as suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre e não só aconteceu com vocês. Meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores do parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas, distante como estou, eu não sei o que mais fazer para ajudá-los. Amém? Então, aí o apóstolo Paulo, né, irmão Paulo tá dando uma bronca, né, nos Gálatas, né? E aí a irmã Vilmara, ela começa o texto dizendo que quando Jesus Cristo salvou a irmã Vilmara, que ela entendeu, né, o plano da salvação e aceitou Jesus Cristo como Salvador,
ela começou a frequentar uma igreja e começou a fazer parte lá de num grupo de jovens. Então, além das reuniões que eles faziam todos os meses, eles também tinham reuniões todas as sextas-feiras, no final da tarde. E eles se reuniam para orar e para compartilhar coisas boas e coisas ruins, dores e alegrias. Então, eles tinham 2 compromissos. O primeiro deles era assim: nunca falar com outra pessoa sobre o que era compartilhado ali. Então, sabe, tipo fazer fofoca. Oh, nossa, vou te falar. Você não sabe o que o irmão fez na sexta-feira. Nós precisamos orar por ele. Olha, o irmão fez tal coisa, tal coisa, tal. Não estou fazendo fofoca, é só pedido de oração. Então, a primeira coisa que eles tinham se prometido é que eles não iriam compartilhar com outras pessoas aquilo que era compartilhado ali naquela reunião. E outra coisa era que eles se prometeram a sempre serem sinceros uns com os outros, falando a verdade, ainda que fosse difícil de aceitar aquilo que estava sendo dito. E ela disse que isso fez com que eles crescessem muito em Jesus Cristo naquele tempo, né? Então, quando Paulo deu aquela bronca nos Gálatas, né? Quando o irmão Paulo foi duro com eles, né? Porque eles estavam voltando a fazer coisas que estavam amarrando a lei, né? Eles começaram a fazer práticas dos judeus novamente. Então, Paulo pegou e deu uma bronca nele, deu um ralo, né? Então, parecia que eram, assim, palavras muito duras. E, assim, os irmãos lá de Gálatas poderiam falar: meu, tá sendo rude, tá sendo muito grosso, né? Mas o que o irmão Paulo fala? O que o apóstolo fala? Ele fala que ele não estava sendo rude, ele estava sendo zeloso. Tanto ele zelava pelo evangelho, como ele estava zelando pelos irmãos. Então, o objetivo do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, não era prejudicar os irmãos, não era humilhar os irmãos, não, mas pelo contrário. O objetivo é fazer bem a eles, né? Porque ele não queria ficar contando mentiras só para agradar, só para, não, deixa, tá tudo certo, não. Então, para prejuízo da igreja do Senhor, a gente tem muita dificuldade em falar a verdade para alguns irmãos e tem muita dificuldade em ouvir essas verdades, mesmo que elas sejam ditas em amor, né? A gente fica com medo, a gente não quer desagradar ninguém, a gente não quer exortar ninguém, não quer aconselhar ninguém, porque se a gente falar, ele pode se magoar, então vamos deixar ele errando mesmo, né? Não vamos corrigir o erro do irmão, porque assim, eu não vou entrar nessa seara, ele vai ficar desgostoso, vai ficar chateado comigo. Então a gente deixa o irmão permanecer no erro, né? E o contrário também a gente está errado fazendo uma coisa que não é legal, mas quando alguém vem falar com a gente se incomoda, a gente fica com o ego ferido, cheio de mimimi, né? O nosso orgulho é machucado, a gente não quer ouvir. Tipo, quem é o irmão lá para ficar falando de mim desse jeito? Né? A gente acaba cometendo o pecado da soberba, né? Do orgulho. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ser como o irmão Paulo, como o apóstolo Paulo, que com toda a humildade do mundo, ele foi zeloso, ele zelou pelos irmãos, cuidou deles e recebeu com gratidão o zelo que os irmãos tiveram com ele, quando ele estava doente, cuidaram dele, né? Então, o irmão Paulo sabia que tanto falar a verdade em amor não nos torna inimigo uns dos outros, mas também ouvir a verdade em amor também não vai transformar a gente em inimigo, não. Porque isso vai revelar o quê? O amor e o cuidado que nós temos pelos irmãos e o que os irmãos têm pela gente. Então nós temos que sempre falar a verdade em amor e sempre temos que ouvir as verdades com o coração contrito e de quem recebe aquilo que o Senhor está nos mostrando. Amém? Nosso manancial termina assim, ó.
Que Deus nos ajude a ser sempre verdadeiros uns com os outros, mostrando o zelo do nosso amor. Meus irmãos, então agora eu termino dizendo que o abraço eu encontro, de dois corações, por isso que eu deixo todo dia o meu abraço de urso, E lembrando, né, que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que sabemos que devemos falar a verdade em amor, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero que os irmãos também se lembrem daquilo que nos prometemos lá no começo, né, de 2023, há 8 meses, que era, a gente aprendeu o Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Para quê? Para que na hora oportuna o Espírito Santo nos lembre disso, na hora que nós precisarmos de saber essa verdade eterna. E agora sim, eu me despeço, né, com a palavra de ordem que diz: confie em Jesus.